Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Divanei Fernandes e daremos início ao estudo da revista Lições Bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Esse trimestre, um tema muito especial: o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós temos o comentarista desse trimestre, o pastor Ezequias Soares, um grande autor de livros da editora CPAD. E hoje nós teremos a aula da lição de número 1, que tem por título A Pessoa do Espírito Santo. Essa é a lição que vai abrir o nosso trimestre. Eu gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que possa divulgar o trabalho do crente docente, esse trabalho que é realizado para que pessoas tenham acesso ao ensino bíblico, para que professores possam subsidiar a preparação de suas lições. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho para que você possa ficar por dentro das nossas novidades. Eu quero agradecer toda a audiência que nós tivemos no ano de 2020, essa lição que estreia o próximo trimestre, ainda em 2020, mas agradecendo aqui a você por toda a audiência. Vamos então à nossa lição. Antes de entrarmos propriamente na lição, é importante a gente compreender que nesse trimestre nós estudaremos sobre aspectos de uma doutrina bíblica. Essa doutrina bíblica, ela vai fundamentar acontecimentos históricos da construção do que nós chamamos de movimento pentecostal. Esse movimento, obviamente, ele é influenciado pelo que acontece em Atos capítulo 2, mas também ele é influenciado por tudo o que acontece após esse episódio bíblico, em relação à manifestação do Espírito Santo, em qualquer que seja o cenário e também na vida das pessoas, tá bom? Então, que você possa compreender que todas essas 13 lições que iremos abordar aqui no Crente Docente, elas vão tratar sobre uma doutrina bíblica, mas que tem reflexo na prática, uma doutrina bíblica que tem a sua manifestação de maneira continuada e que nós podemos ver nos fatos históricos ocorridos, mas também aquilo que nós podemos viver e aquilo que vivemos e temos a experiência acerca daquilo. Tudo que nós trataremos ao longo dessas lições, ela vai envolver, lógico, um viés bíblico, um viés teológico e, claro, também um viés prático. Como foi dito, são experiências vividas na prática acerca daquilo que também nós visualizamos na Bíblia. Pois bem, a lição de hoje, que abre o trimestre dos nossos estudos, que serão específicos para cada aspecto importante sobre essa doutrina bíblica, vai tratar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quando nós falamos de pessoa, algumas características, peculiaridades vêm à nossa mente. Por exemplo, atributos, personalidade. Mas enquanto servos de Deus, nós precisamos centralizar nossa ideia sobre o Espírito Santo ser uma pessoa. E esses aspectos são os seguintes. Primeiro, quando nós pensamos no Espírito Santo quanto pessoa, pensamos na sua divindade, na sua personalidade, logo sobre os seus atributos divinos e também sobre as suas obras. Então é interessante a gente conseguir compreender isso logo de início, tá? Você também que vai dar essa aula, que você possa dar essa ideia. Algo muito interessante é você fazer um aspecto comparativo, obviamente retirando a questão da divindade, você fazer um comparativo claro sobre nós seres humanos enquanto pessoas e sobre o Espírito Santo ser uma pessoa. Você retira o atributo da divindade, mas consegue trazer alguns aspectos relativos à pessoa, como foi dito aqui. A gente vai verificar que tem uma questão de personalidade, a questão das suas obras, a questão da sua vontade. E aí agora a gente vai dividir
um pouco desses aspectos do Espírito Santo enquanto pessoa para que você possa ter essa ideia. Como falei, esse primeiro sobre a divindade, obviamente, está relacionado exclusivamente ao Espírito Santo e você não vai conseguir fazer esse comparativo com uma pessoa. Então, para você ter uma ideia, a divindade do Espírito Santo ela foi revelada nas Escrituras. Quando em Mateus 28:19 a gente tem ali a exposição da fórmula batismal, isso fica muito claro. O versículo diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você vê a figura do Espírito Santo aparecendo com o que nós chamamos de trindade. Então, o Espírito Santo aqui sendo mostrado como um ser divino. E aí essa fórmula batismal, ela tem a eficácia dentro do batismo sendo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso demonstra que a divindade está envolta na trindade. Logo, a gente consegue perceber esse atributo do Espírito Santo enquanto pessoa. A gente vê também em 2 Coríntios, né, no capítulo 3, ali no versículo 17 e 18, a divindade do Espírito Santo ela também é revelada. Paulo diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Então, mais um versículo que vai consubstanciar a ideia da divindade do Espírito Santo, aqui mostrando os aspectos da pessoa do Espírito Santo. Outra questão muito interessante é a gente ver a questão da personalidade. A gente consegue entender que a personalidade ela é construída por alguns elementos. Então, quais são os elementos basicamente constitutivos dessa personalidade? Obviamente, nós vamos ver aqui alguns, mas basicamente o intelecto, a emoção e a volição, que é a vontade, o querer. Então, a Bíblia ela também vai expressar isso. Por exemplo, quando a gente fala sobre inteligência e raciocínio, a gente tem Romanos 8:27, diz assim, ó: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8:27, mostrando aí claramente a questão da inteligência e do raciocínio. Outro aspecto interessante, emoção e sensibilidade. Olha o que Romanos 15:30 diz: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Veja aí o aspecto da sensibilidade, da manifestação de emoção. O Espírito Santo, ele possui sensibilidade, ele possui emoção. E outra coisa interessante, todos esses aspectos que falamos até aqui, eles são manifestados pelo Espírito Santo em nossas vidas por intermédio de uma vontade. Interessante porque quando em 1 Coríntios Paulo vai falar sobre a questão dos dons espirituais, a gente vê isso muito claro. Por exemplo, 1 Coríntios 12, versículo 11, quando Paulo está falando sobre os dons, ele diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Essas coisas são a questão dos dons, repartindo particularmente a cada um como quer. Então você vê aí que o Espírito Santo manifesta a sua vontade em relação à distribuição dos dons. Então você vê que o Espírito Santo ele tem a manifestação de sua volição, a sua vontade é expressa como ele quer fazer. Interessante porque isso desbanca algumas coisas que são, na verdade, a maneira pejorativa como algumas pessoas visualizam o mau uso ou a mal expressão dessa doutrina do Espírito Santo.
a gente consegue perceber que existem sim pessoas fazendo o uso de maneira equivocada dessa doutrina, dizendo ou atribuindo ao Espírito Santo aquilo que é movimentação do ser humano, aquilo que é a vontade do ser humano. Mas o Espírito Santo ele tem vontade própria. Ele designa as suas ações de acordo como ele quer e não pode fazer com que outras pessoas manipulem isso. Então, muito interessante você conseguir entender esse aspecto. Outra coisa é a questão dos atributos divinos. Tá? A Bíblia ela vai, de alguma forma, também revelar esses que nós chamamos de atributos incomunicáveis. Os atributos divinos, eles são incomunicáveis. Como eu disse no início da aula, você pode fazer comparativos em relação ao ser humano ser uma pessoa e o Espírito Santo, desde que você não entre na questão do atributo que não se comunica. Por exemplo, o atributo divino, esse atributo da divindade, ele não se comunica. Por quê? O Espírito Santo, ele assim sendo Deus, ele vai ter alguns atributos que o ser humano não consegue ter, porque o ser humano é criatura e Deus o Criador. Então a gente tem basicamente algumas questões que fogem do mundo natural, né, que são as questões ligadas à divindade, a onipresença, a onipotência. Então, o Espírito Santo ser alguém que conhece de todas as coisas, possuir o conhecimento de todas as coisas. Quando a gente lê 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, a gente consegue entender um pouco isso. O Espírito Santo ele consegue ter a ideia de coisas futuras. O Espírito Santo ele consegue, através da sua onisciência, compreender e conhecer coisas que não estão ao alcance do ser humano. Hebreus 9, versículo 14, por exemplo, vai falar sobre a questão da eternidade, onde é chamado ali de Espírito Eterno. Então você vê que todos esses aspectos ligados aos atributos divinos do Espírito Santo fazem com que a gente entenda que a palavra de Deus vai apresentar o Espírito Santo como um ser divino, mas também a gente consegue perceber algo muito interessante. Existem atributos do Espírito Santo que eles são comunicáveis. E quais são os atributos comunicáveis do Espírito Santo? E todos eles são, de alguma forma, possíveis e são aqueles que nós devemos buscar, lapidar, acrescentar nas nossas vidas. Por exemplo, a santidade é um atributo comunicável do Espírito Santo, a verdade, a sabedoria e dentre outros. Nós temos vários exemplos bíblicos acerca disso, né? Então você pode fazer uma busca mais acurada acerca dos versículos que vão dar base para essas informações que estão sendo dadas aqui. Então a gente vê, por exemplo, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele vai tratar basicamente sobre um oferecimento da sabedoria, que vai muito além de um conhecimento intelectual, vai muito além de um conhecimento acadêmico. Então você vê que o Espírito Santo, como sendo detentor de sabedoria, Deus possibilita que esse atributo seja comunicado para nós, seres humanos. A lição também aborda aqui outros aspectos que vai fazer, na verdade, uma correlação entre Jesus Cristo e o Espírito Santo. É interessante porque você, quando for preparar sua lição, você precisa analisá-la de uma maneira mais ampla. E você vai ver que esse primeiro ponto da lição que nós abordamos anteriormente, que falamos sobre os atributos, os aspectos relacionados à pessoa do Espírito Santo, todos eles têm uma ligação mais clara com o título da lição. Esse segundo tópico ele já vai fazer, na verdade, uma abrangência, seria uma amplitude acerca da temática. Então aqui o ponto 2 dessa lição que a revista nos apresenta, ela fala sobre o Espírito Santo e Jesus Cristo. A gente, obviamente, ao longo da nossa caminhada, nós já estudamos várias vezes sobre a questão da Trindade, a questão da manifestação e propósito de cada um desses que compõem a Trindade, de forma que a gente possa entender as suas ações. Aí aqui a revista fala sobre a pericorese, né, que é um termo teológico
que de alguma forma ele é desconhecido, obviamente por ser um termo técnico. Então muitas vezes você não escuta falar sobre esse termo teológico, mas ele em regra ele vai expressar essa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, né? A habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Então seria como a gente compreender a maneira correlata em que a Trindade se manifesta. Esse é um dado que, obviamente, você, para expressar para o seu aluno, se você achar que o seu aluno não tem assim um conhecimento acerca disso, eu sempre recomendo que você evite falar em termos muito técnicos se isso não for alcançar um objetivo específico dentro da lição. Então você vê que aqui a revista coloca, obviamente dentro da revista do professor você tem alguns aspectos a mais, mas esse ponto ele está também na revista do aluno. Então vale a pena você ter uma ideia sobre isso, mas não necessariamente você precisa dar amplitude para o seu aluno. Você pode até dar como uma atividade complementar de pesquisa, mas se você puder evitar termos técnicos ou termos que venham ser de pouca compreensão pelos seus alunos, melhor que você faça acerca disso. O fato é que esse ponto 2 da lição, ele se resume em demonstrar uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus. Então, essa comunhão entre a Trindade e seus aspectos de ação é o ponto-chave do que a gente falaria sobre esse termo técnico, tá bom? Para poder a gente fechar essa lição de hoje, obviamente você terá aí todo um trimestre para poder aprofundar os seus estudos acerca dessas doutrinas, né, o verdadeiro pentecostalismo, as questões da atuação, né, do Espírito Santo até os dias de hoje. A gente tem aqui o ponto 3 da lição, que fala sobre o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Essa parte é uma parte muito interessante, porque Jesus ele vai preconizar o envio de um Consolador para que nós pudéssemos nos beneficiar da continuidade daquilo que Jesus fez aqui na Terra. O fato é que o Espírito Santo ele vai atuar no mundo num sentido mais abrangente e essa atuação ela é visível. Você vê, por exemplo, a criação, ela é uma atuação visível do Espírito Santo para poder criar todo o cenário onde o homem está inserido, onde o homem passa a ser um administrador. Então essa ação do Espírito Santo já presente ali no livro do Gênesis, no capítulo 1, a gente consegue ter um pouco dessa ideia. Então a atuação do Espírito Santo ela pode acontecer também nas coisas naturais e no dia a dia. Isso não deixa de que a gente entenda a atuação miraculosa do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele também age nas coisas naturais, em eventos do dia a dia, atuando em questões ligadas a um diagnóstico médico, em relação àquilo que nós não conseguimos palpar, mas também nos dando instrumentalidade para aquilo que nós precisamos fazer ou desenvolver na nossa vida. O Espírito Santo ele não é um ser estático, é um ser em ação e que nos possibilita também de usufruir da sua manifestação nas coisas naturais da vida. É interessante porque quando a gente lê João capítulo 14, principalmente o versículo 26, a gente tem algo interessante que eu gostaria de frisar para você. Ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só que coisa interessante. Isso é uma forma do Espírito Santo agir nas coisas naturais. Então tudo aquilo que Jesus deixou na palavra, tudo aquilo que Jesus deixou como sua vontade, o Espírito Santo pode nos fazer
lembrar disso tudo para que a gente possa colocar em prática. Então, para poder sintetizar essa parte do Espírito Santo agindo no mundo e no ser humano, mas basicamente aqui no que a gente falou sobre a ação no mundo, nos aspectos criativos, mas também nos aspectos naturais do dia a dia, a gente fica com esse versículo, porque ele vai dar para a gente a ideia clara de que o Espírito Santo pode nos fazer lembrar de coisas para que nós possamos botar em prática. Então o Espírito Santo ele age no mundo nos aspectos mais variados. Obviamente também o Espírito Santo ele vai agir no plano divino, né, na questão da salvação. Né? O Espírito Santo ele vai conduzir toda a história da redenção humana por intermédio da nação escolhida, né, de Israel. Nós vemos isso em 1 Pedro, né, no capítulo 1, muito claro. A gente vai saber também que em 2 Pedro a gente tem a ideia de que o Espírito Santo ele inspirou os profetas. Então, a presença do Espírito Santo em toda a história vai trazer uma ideia de influência no plano divino e no plano da salvação. Esse plano divino, obviamente, ele se entrelaça com o plano da salvação, porque desde a queda do ser humano, Deus ele vai buscar fazer alianças com o ser humano. A verdade é que antes da queda, Deus já tinha um plano perfeito para nossas vidas, perfeito para a nossa salvação. O Espírito Santo, obviamente, ele é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence. Você, eu, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, obviamente tomamos um passo, foi por conta do convencimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, de maneira a nos levar a Cristo para que sejamos conduzidos a uma vida de salvação, uma vida que nos leva à eternidade. Aqui a revista fala também sobre essa ação do Espírito Santo na vida humana, né? O Novo Testamento ele vai registrar no início dessa dispensação, né, da plenitude do Espírito, uma nova era, né? Começa ali um novo momento. Mais especificamente, como a gente falou lá em Atos capítulo 2, a gente tem a descida do Espírito Santo, né? Ali no dia de Pentecostes, a gente vai observar ali que se cumpre uma promessa, porque tanto no Antigo Testamento quanto Jesus no Novo Testamento vai dizer acerca da descida do Espírito Santo. Então a gente tem isso no livro de Joel, muito claro ali, um período específico onde o profeta Joel vive, mas ele vai fazer um apontamento para um tempo futuro. E aí Jesus ele também vai dar toda essa ideia da vinda do Espírito Santo. E eu creio que essa descida do Espírito Santo agindo na vida humana é uma forma de nós sermos capacitados, equipados para desenvolver a obra de Deus aqui nessa terra. Meus irmãos, a gente vai ficando por aqui em relação à aula. A gente conclui tendo a ideia de que o Espírito Santo e toda a doutrina que envolve esses estudos relacionados, eles vão ser muito abrangentes. Por isso a revista foi dividida em 13 lições e hoje a gente teve aqui uma ideia sobre a pessoa do Espírito Santo, mas certamente ao longo do trimestre com os nossos professores você vai ter outros aspectos mais específicos, inclusive coisas relacionadas também ao Espírito Santo quanto pessoa, porque de alguma forma os temas se entrelaçam. Então você vai tendo essa ideia, vai construindo esse conhecimento e com certeza você vai alcançar aí o objetivo desse trimestre, que é conhecer mais sobre o verdadeiro pentecostalismo. Tá bom? Antes de nós terminarmos, eu gostaria de deixar aqui para você uma dica, né, de livro para que você possa aprofundar seu conhecimento. Embora nós estejamos aqui estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD, eu gostaria de indicar o Dicionário do Espírito Santo do pastor Gesiel Gomes. Uma publicação que saiu pela editora Central Gospel, mas de qualquer forma é um material muito interessante para que você tenha ele para aprofundar o seu conhecimento acerca dessas lições. Esse dicionário do Espírito Santo, ele é ali, obviamente, a ideia
de uma correlação de temáticas, estão em ordem alfabética, por ser um dicionário, e você consegue, por exemplo, pensar ideias ali bem específicas acerca de cada um dos temas que serão tratados. Você vai, na lição que você for falar sobre dons, você vai ter ali todo um aspecto relacionado aos dons do Espírito Santo, como a gente tratou aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Lá nesse dicionário você consegue encontrar isso. Então é importante você investir em materiais que venham subsidiar todo o preparo da lição. Obviamente tem também na CPAD o livro de apoio, também oferecido pela editora CPAD. O fato é que o Crente Docente está aqui dando amplitude para que você possa escolher em quem investir, e é sempre bom você investir. Você que é professor na escola bíblica dominical, você que faz esses estudos em pequenos grupos, ou você que entende de fato qual é o papel de ser também um crente docente, alguém que entende o chamado, alguém que entende que no ID nós somos professores da palavra de Deus em potencial. Deus nos chamou para proclamar o Evangelho, e dentro da proclamação do Evangelho, um dos estágios é a gente ensinar a palavra. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te dar um 2021 abençoado, com muito estudo da palavra de Deus, e que muitas coisas venham a acontecer na sua vida pela influência do Espírito Santo, o nosso divino ensinador. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula, querendo Deus.